tema da mensagem nesta noite é: Jesus me salvou. E agora? E agora? Jesus me salvou por meio da graça de Deus, mediante a fé nele. E agora? O que é que deve acontecer? Esse é o tema da mensagem. Eu convido você, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses, capítulo 2, do verso 12 ao verso 18. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra de Deus. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Apenas até aí. Feche os olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade. Te louvamos pela tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã. Misericórdias que não têm fim, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui de pé. Nós te agradecemos pela tua santa palavra que muda o nosso viver e que nos atrai com cordas de amor. E nessa noite nós te suplicamos humildemente que o teu Santo Espírito que em nós habita possa trazer o entendimento que nós necessitamos a respeito da sua vontade para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que o vento do teu Espírito sopre sobre as velas da nossa alma, trazendo direção a cada um de nós nessa noite, Pai. Expande o nosso entendimento, aquece o nosso coração, é o que nós desejamos, Pai. Muda o nosso viver. Nós queremos ser transformados e sabemos que a sua palavra é poderosa para nos transformar, Pai. Então faz em nossas vidas aquilo que só o Senhor pode fazer. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, não em nosso nome, mas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Jesus me salvou. E agora? Quando o assunto é salvação, temos que entender algo importante. Salvação é um presente que recebemos gratuitamente por meio da fé. O ser humano não consegue conquistar a vida eterna por si mesmo. Você pode ser a pessoa mais poderosa, quem sabe a pessoa mais influente nessa geração, ou até mesmo uma pessoa mais rica. Ainda assim, para Deus, você sempre será pobre e fraco para conseguir obter a salvação por si mesmo. Eu digo isso porque, de acordo com a Bíblia, a salvação não é fruto dos nossos méritos, mas é fruto do mérito de Cristo na cruz. Salvação não é um prêmio pelas nossas boas obras, mas é uma dádiva que Deus nos concede. Por isso, a salvação não pode ser obtida por meio de ameaças, chantagens
barganhas espirituais. A salvação não pode ser tomada à força, não pode ser furtada, não pode ser roubada, nem tampouco comprada por nenhum de nós. Então a salvação é um presente que recebemos de graça. Salvação é obra de Deus e não dos homens. Um presente gratuito por meio da fé. Por isso Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse que pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, dentre a humanidade, nenhum ser humano pode bater no peito dizendo: eu mereço a salvação, eu sou bom o suficiente para receber a redenção de Cristo. Não, é um ato gracioso de Deus para com cada um de nós. E tem um detalhe importante: uma vez que fomos verdadeiramente salvos, a nossa vida está segura em Cristo. Porque em João capítulo 10, Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém pode arrebatar vocês das minhas mãos. Romanos 8, capítulo 1, Paulo diz: portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ainda no capítulo 8 Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, uma vez que somos verdadeiramente salvos, a nossa vida está segura em Jesus Cristo. Portanto, precisamos manter a consciência viva de que o mérito da nossa redenção está na cruz do nosso Senhor. Porque a salvação para nós foi de graça, mas para Jesus o preço foi alto demais. Para mim e para você não custou nada, mas para Ele custou tudo. Portanto, Cristo conquistou por nós a salvação e nos concedeu gratuitamente. Então, como eu disse, o tema da mensagem é: Jesus me salvou. E agora? Ou seja, agora que Jesus me salvou, o que é que deve acontecer comigo? Quais são as cenas dos próximos capítulos nessa temporada da redenção? O que é que vem depois? O que é que eu faço com esse presente que eu recebi de graça, chamado salvação? Portanto, nesta noite veremos pelo menos duas coisas que devem acontecer com aquele que foi salvo por meio de Cristo. Pelo menos duas coisas. A primeira delas, olhando para o texto que Paulo traz à igreja de Filipos, nós entendemos que uma coisa na vida daqueles que foram salvos é que agora a nossa salvação, ela precisa ser desenvolvida. No versículo 12, a ordem bíblica é clara. Paulo diz: desenvolvam a sua salvação. Está no imperativo. E nesse contexto, desenvolver significa colocar em prática a salvação que recebemos de graça. É colocar a salvação em ação, ou progredir em santidade. Quando a Bíblia diz que devemos desenvolver a nossa salvação, é porque a salvação, teologicamente falando, ela acontece em 3 tempos. Já expliquei isso aqui algumas vezes. A salvação na vida cristã, ela acontece no passado, no presente e acontecerá no futuro. Como assim? A salvação acontece no passado, naquele dia em que você arrependeu dos seus pecados e colocou a sua fé no Evangelho de Jesus. Naquele dia aconteceu algo que nós chamamos de justificação. Você foi justificado em Cristo, pelo preço que Cristo pagou naquela cruz. Então, no ato da justificação, lá no passado, você foi salvo de quê? Você foi salvo da condenação do pecado. Assim como citamos agora há pouco, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, além da salvação acontecer no passado, ela também está acontecendo no presente. E no presente é o que nós chamamos de santificação progressiva, aonde dia após dia o cristão se torna mais parecido com Jesus e menos parecido com o velho homem. Então, no tempo presente, no ato da santificação progressiva, estamos sendo salvos do poder do pecado.
No passado fomos salvos da condenação e agora no tempo presente estamos sendo salvos do poder do pecado. E ela também acontece no futuro, ou acontecerá no futuro, quando Cristo vier em glória para buscar a sua igreja, aonde nós receberemos a glorificação do nosso corpo. E no ato da glorificação nós seremos salvos da presença do pecado. O pecado não vai mais existir, ele vai ser aniquilado de uma vez por todas na vitória de Cristo por todos nós. Então a salvação acontece em 3 tempos: passado, presente, futuro. Justificação, santificação progressiva e glorificação. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado. Então, nós como filhos de Deus, estamos em qual dessas fases? Estamos exatamente na segunda fase da salvação. Eu e você estamos dia a dia sendo salvos do poder do pecado. Estamos na fase do aperfeiçoamento, na fase da santificação progressiva, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, e o dia perfeito é o dia que Cristo volta para buscar a igreja. Portanto, é na fase da santificação progressiva que a nossa salvação ela se desenvolve. Por isso, repito, a ordem bíblica é clara: desenvolvam a sua salvação. E aqui Paulo não está falando sobre o desenvolvimento da salvação como pré-requisito para obtê-la, não é sobre isso, mas Paulo está falando sobre o desenvolvimento daquilo que já se tem, ou seja, é uma ordem para desenvolvermos o que Deus já nos deu. Portanto, não se trata de mérito, mas de um processo de maturidade. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: Deus deu a vocês um presente chamado salvação. Então, coloque a sua salvação em prática. Coloque ela em ação. Cresça, amadureça, avance, se desenvolva, santifique-se. É isso que Paulo está dizendo a todos nós. Por exemplo, um bebê quando nasce, ele já nasce com um potencial cognitivo. A grande questão é que esse potencial que ele já possui precisa ser desenvolvido ao longo dos anos, até que ele aprenda a pensar por si só. Um bebê quando nasce, ele já possui um potencial de comunicação, porque ele já emite sons vocais. Mas a diferença é que esse potencial de comunicação precisa ser desenvolvido ao longo do tempo, até que ele aprenda a falar de forma inteligível. Então tudo é uma questão de tempo e desenvolvimento. Se você pega, por exemplo, uma semente, toda semente já tem em si mesmo um potencial para gerar raízes, crescimento, frutificação, e tudo é uma questão de tempo e desenvolvimento. E eu digo isso porque na vida cristã não é diferente. Quando você entrega a sua vida a Cristo, quando você é salvo, você desfruta da experiência que chamamos de novo nascimento. E de acordo com essa figura de linguagem, todos nós, ao nascermos de novo, por meio da fé em Jesus, nos tornamos bebês na fé. Bebês na fé. Portanto, todos nós devemos crescer, amadurecer, progredir em santidade, nos tornarmos adultos na fé. É isso que a Bíblia está chamando de desenvolvimento da salvação. Bom, o problema é quando a pessoa nasce de novo, mas decide permanecer um bebê espiritual a vida inteira. Às vezes, já tem 20 anos de conversão ao Evangelho, mas ainda é um bebezão na fé. Já tem anos que nasceu de novo, mas ainda é hipersensível, dá trabalho na igreja, faz birra e vive dependendo que os outros limpem a sua própria sujeira. Dá uma olhadinha assim de leve para quem está do seu lado e vê se essa pessoa tem cara de bebezão na fé. Mas não fala nada, por favor, por favor. Ou melhor, pergunte a si mesmo: a minha maturidade cristã é compatível com o meu tempo de conversão? Será que eu já me tornei um cristão maduro? Ou será que eu ainda preciso de uma babá espiritual? Preste atenção. Quando a Bíblia diz para desenvolvermos a salvação, em outras palavras, está dizendo o seguinte: cristão, saia do leite.
Cristão, aprende a comer comida sólida, comida de gente grande. Está na hora de sair do berçário da vida gospel. Se você já tem mais de 1 ano de conversão, mais de 1 ano de crente em Jesus, está na hora de você abandonar as fraldas. Já passou da hora de você ficar recebendo comidinha na boca. Está na hora de você alimentar outros para a glória do Pai. Porque o Senhor nos chama para crescer, amadurecer, assumir responsabilidades. Então é hora de crescer, porque o desenvolvimento da salvação não é uma sugestão, é uma ordem bíblica. É um mandamento bíblico. Então pense comigo, se por um lado Deus nos deu a salvação de graça, por outro Ele também nos deu a responsabilidade de desenvolvê-la, porque a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. E nesse processo de crescimento, Deus não nos deixa passivos. Até mesmo porque a fé cristã não é sonolenta. A fé cristã não é indiferente. A fé cristã é ativa e operante. Portanto, de forma soberana, Deus nos convoca a participar ativamente do processo de desenvolver o que de graça Ele nos deu, a salvação. Então Jesus me salvou. E agora? O que é que eu devo fazer? Bom, olhando para o texto de Paulo, ele traz aqui algumas recomendações práticas para a gente desenvolver a salvação. E a primeira delas é a obediência. Porque no verso 12 ele diz: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação. Aqui entendemos que obediência é fundamental para que isso aconteça. O verso 12 nos diz que os filipenses obedeceram quando Paulo estava presente, e permaneceram obedecendo quando Paulo foi embora. E isso nos ensina que a obediência a Deus, a obediência à Sagrada Escritura, ela deve acontecer a qualquer momento, independente se líderes ou pastores estão por perto ou não. Bom, infelizmente, existem pessoas que só obedecem a Bíblia quando estão na presença dos líderes da igreja. E a gente sabe que viver dessa forma é ilusão, é autossabotagem, é enganar a si mesmo e perda de tempo. Então entenda uma coisa: seus líderes podem não estar presentes com você o tempo todo, mas Deus está. Deus sempre está presente. Ele vê tudo o que nós fazemos. Ele ouve tudo o que nós falamos. Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Ele sonda cada centímetro dos nossos desejos. Portanto, a obediência à palavra deve ser fruto da consciência da presença de Deus e não da presença dos homens. A nossa obediência a Deus deve ser como um rio que corre em direção ao oceano. Ele flui mesmo encontrando pedras no caminho, e ele não para até cumprir o seu destino. Assim deve ser a nossa submissão à vontade de Deus, constante, resiliente, cheia de propósito. E na prática, essa obediência cristã, ela se manifesta até nas pequenas coisas do dia a dia. A nossa obediência a Deus pode ser revelada num gesto de amor ao próximo. A nossa obediência pode ser revelada numa palavra de perdão que nós liberamos. A nossa obediência pode ser revelada num ato de integridade, quando ninguém está vendo o que nós estamos fazendo. São nesses pequenos atos de obediência que o reino de Deus é revelado em nossas vidas. Então, que possamos seguir confiantes de que cada passo de obediência é uma semente plantada no solo fértil da eternidade. Portanto, a obediência à palavra de Deus é fundamental para o desenvolvimento da nossa salvação. Agora, além da obediência, Paulo diz que a nossa salvação é desenvolvida com temor e tremor. Ele deixa isso claro no verso 12. A nossa alma precisa estar repleta de temor a Deus, ou seja, de profunda reverência. E nesse caso, o temor não é ter medo de Deus. Temor é uma forma de amor. É amar a Deus intensamente ao ponto de não desejar entristecê-lo. É o desejo de glorificá-lo em cada ato. Então preste atenção, esse temor não é um medo que nos paralisa, mas uma reverência que nos move.
Portanto, a vida cristã se desenvolve debaixo do temor a Deus. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. E se porventura você perdeu o temor, alguma coisa está errada. Se você peca e não se entristece mais, alguma coisa está errada. Se você pratica o pecado com naturalidade e acha que está tudo normal, na verdade está tudo errado. Porque ou você não nasceu de novo, ou você perdeu o temor e está a poucos centímetros de uma apostasia espiritual. Então, se o pecado não te incomoda mais, você perdeu o temor. Se você não deseja mais ter comunhão com o corpo de Cristo, você perdeu o temor. Se você dá mais trabalho do que fruto, você perdeu o temor. Se você abandonou a vida de oração, a vida de leitura bíblica diária, você perdeu o temor. E se perdemos o temor, tudo que nós mais precisamos é de arrependimento, é de quebrantamento, é de rasgar o nosso coração diante de Deus. Porque a salvação não pode ser desenvolvida, não podemos progredir em santidade se não houver temor diante de Deus em nós. Por isso, Paulo diz: desenvolva a sua salvação. Agora, perceba que a nossa salvação, ela é desenvolvida com obediência, ela é desenvolvida com temor e tremor, só que tudo isso acontece por causa da boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Paulo fala no versículo 13. Ele diz: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Olha o verso 13, começa com um porquê junto. Lembra lá da aulinha de português? Porquê junto é porquê de resposta. Ele está trazendo para a gente a solução do verso anterior. A gente se move em obediência, a gente se move com temor e tremor por causa da boa vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o verso 13 nos ensina que a ignição para o desenvolvimento da nossa salvação está em Deus. Ou seja, Deus coloca em nós o desejo e depois a capacidade de realização. Ou seja, Ele nos faz desejar a santidade e depois nos dá a habilidade para poder vivê-la. Portanto, Deus efetua em nós o querer e o realizar. Ele é o autor e o sustentador de cada movimento de santidade em nossas vidas. Ele não apenas coloca o desejo em nossos corações de segui-lo, mas também nos dá o poder, a coragem e a capacidade de fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, quando Deus efetua em nós o querer, Ele está trabalhando em nossos desejos. Porque em nós mesmos a gente não deseja a santidade, a nossa carne não quer isso, mas Deus opera em nós, efetua em nós o querer, Ele mexe com os nossos desejos. E quando Ele efetua em nós o realizar, Ele está trabalhando em nossa capacidade de agir. Portanto, todo desejo santo que Deus gerar dentro de você, Ele também vai te dar forças para colocá-lo em prática. Por isso, a nossa salvação é desenvolvida por causa da boa e soberana vontade do Senhor. Então, pastor, já sou salvo, e agora? Agora, desenvolva a sua salvação. É hora de crescer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós precisamos entender que a salvação, além de ser desenvolvida, ela também deve ser demonstrada. Não, pastor, o que é isso? Está vindo com esse papo de ostentação? Não tem nada a ver com ostentação. Pastor, mas se eu for demonstrar que eu sou salvo, o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Antes do Evangelho, eu me preocupava com o que as pessoas pensavam a meu respeito. Agora, depois do Evangelho, eu me preocupo com o que as pessoas pensam a respeito de Cristo por minha causa. Isso deve ser a nossa preocupação, porque tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver com a gente. Então, agora que eu fui salvo, estou desenvolvendo essa salvação, eu preciso demonstrar que eu sou salvo. E Paulo, no texto, vai trazer alguns, gente, dentre muitos, alguns elementos práticos de como eu e você podemos demonstrar que nós nascemos de novo, que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós estamos progredindo em santidade. Então, Paulo nos mostra isso no texto. A salvação tem que ser demonstrada, porque a obra salvífica de Cristo em nossas vidas tem que ser visível, tem que ser nítida, tem que ser evidente. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: uau, essa pessoa realmente nasceu de novo.
de fato ela é uma nova pessoa, porque eu conheço o passado, eu sei o que ela fez no verão passado, e ela teve uma mudança radical na vida dela. Então de fato essa pessoa foi selada com o Espírito para o dia da redenção. Eu citei uma vez um exemplo de um rapaz que chegou atrasado no trabalho, e ao chegar atrasado ele foi direto para a sala do chefe dele e disse assim: chefe, eu me atrasei porque há 5 minutos eu fui atravessar a rua e fui atropelado por uma carreta e fui arrastado no asfalto por 15 metros. Só que ele chega na sala do chefe, bem vestido, roupa bem passada, cabelo penteado, em perfeito estado. E aí o chefe olha para ele e diz: fulano, o que você está me dizendo não faz sentido, não condiz com o que eu estou vendo, porque você disse que foi atropelado há 5 minutos e foi arrastado por 15 metros por essa carreta, e você chega aqui aparentemente bem. Ou seja, o seu discurso é um, mas a sua vida está me demonstrando outra, totalmente diferente. E da mesma forma, algumas pessoas me dizem: pastor, eu sou evangélico, pastor, eu sou cristão, pastor, eu sou salvo em Jesus. E eu digo: ok, você está me dizendo que é salvo, mas as suas atitudes não demonstram que você é salvo. A forma que eu vejo você tratando as pessoas não demonstram que você é salvo. As escolhas que você tem feito não demonstram que você foi redimido pelo sangue de Cristo. Então o seu discurso é um, mas a sua vida está me falando outra, totalmente diferente. Portanto, meus irmãos, a nossa salvação deve ser demonstrada, porque se toda a nossa vida foi redimida pelo sangue de Jesus, então também devemos demonstrar palavras redimidas, atitudes redimidas, pensamentos redimidos, comportamentos redimidos. Existe uma frase bem famosa de um pastor batista norte-americano chamado David Fuller, e a frase diz o seguinte: se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Vou repetir. Se você fosse preso por ser cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ou seja, a sua vida apresenta claras evidências de um caráter cristão. Será que existem em você provas incontestáveis de que você nasceu de novo? Porque se nós afirmamos que somos salvos em Jesus, a nossa vida precisa demonstrar isso. E de acordo com Paulo, como é que nós vamos demonstrar que somos verdadeiramente salvos em Jesus? Bom, um exemplo prático. Como é que eu demonstro que sou salvo de acordo com o apóstolo Paulo? Parando de reclamar e parando de discutir com as pessoas à minha volta. É o que nos diz o verso 14. Paulo diz: façam tudo, não é alguma coisa, façam tudo sem murmurações nem discussões. O que aprendemos com isso é que quem é salvo não fica murmurando e reclamando de tudo. Quem é salvo não fica batendo boca com os irmãos na fé. Quem é salvo não fica se metendo em tretas desnecessárias, não se rende a debates infantis, inúteis e intermináveis. Resumindo, você quer demonstrar a sua salvação? Então pare de reclamar, pare de discutir com as pessoas, para de arrumar confusão na internet, na sua casa, com os vizinhos, no trabalho. Salvação se demonstra com menos reclamação e mais oração, com menos discussão e mais comunhão e unidade. Portanto, reclame menos, discuta menos e frutifique mais, porque os salvos são aqueles que colocam a sua capacidade de fala a serviço do reino de Deus. Então assim a gente vai demonstrando que de fato fomos selados com o Espírito. Agora, não para por aí. Paulo também diz que a gente demonstra a salvação dando bom testemunho. É o que diz, em outras palavras, o verso 15: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Isso aqui é bom testemunho. Ele começa dizendo: para sermos irrepreensíveis e puros, devemos ser sinceros, livres de culpa, devemos ter um caráter de retidão
e não nos misturarmos com aquilo que é reprovado pela luz. E tem um detalhe, né? Tem gente que pensa que ser irrepreensível e puro é sinônimo de ser perfeito. Mas não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Porque ninguém dentre nós é perfeito. Só Cristo é perfeito. Portanto, ser irrepreensível e puro nos remete a uma vida de integridade. Entenda isso. Integridade é diferente de perfeição. Pessoas íntegras também erram. A diferença é que quando erram, elas são rápidas em reconhecer seus erros e se arrependem. E isso também é integridade. Porque aquele que não é íntegro, ele erra e finge que nada aconteceu. Faz cara de paisagem, não reconhece os seus pecados. Mas o íntegro, aquele que é inteiro, ele erra e reconhece rapidamente que errou. E não tem dificuldade com isso. Não é orgulhoso. Então, integridade não é o mesmo que perfeição, porque nós não somos perfeitos. Só Cristo é. Então a Bíblia requer de nós integridade. E Paulo continua dizendo, para sermos filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, brilhando como luzeiros no mundo. Ou seja, assim como as estrelas brilham no céu, os crentes devem se destacar nesse mundo corrompido. Devemos ser luz em meio ao mundo de trevas, pecado e maldade. Então, meu irmão, a sua vida é um farol de esperança para aqueles que estão naufragando no mar da perversão. A sua vida é um sinal da beleza de Deus num mundo que está descaracterizado pelo pecado. E principalmente a sua vida deve ser um bom testemunho poderoso para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Por isso a igreja não deve se esconder, não deve se isolar. Nós não fomos chamados para formar guetos do mundo gospel. Fomos chamados para avançar, transformar, para derrubar todas as portas do inferno na sociedade. Essa é a nossa vocação, é o nosso chamamento. Por isso, a salvação que recebemos de graça deve ser demonstrada ao mundo por meio do nosso bom testemunho diário. Eu já conheci muitas pessoas que vieram para Cristo por causa de um crente. E já conheci muitas pessoas que não colocaram os pés na igreja por causa de um crente. Depende do testemunho. Não para por aí. Paulo disse também que nós demonstramos que somos salvos quando nós preservamos a palavra. Ele fala isso no verso 16. Preservando a palavra da vida. E quando ele fala isso, ele está falando da palavra de Deus, da Bíblia. Portanto, quem preserva a palavra também será preservado por ela. Você guarda a palavra e a palavra guarda você, porque tudo vai passar, mas essa palavra não vai passar. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a Bíblia é literalmente a palavra que vem da boca do nosso Senhor. Em João 8, Jesus nos fala: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Salmo 119 nos ensina: guardei a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Preservar a palavra. O teólogo anglicano John Stott dizia que ser cristão evangélico sem ser cristão bíblico é igual a nada. Portanto, só é possível demonstrar que somos salvos se de fato, se verdadeiramente nós preservamos em nosso viver a palavra de Deus. E por fim, Paulo diz que uma dica para a gente demonstrar que é salvo é exalando alegria e contentamento. É isso que dizem os versos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Paulo está falando de uma condição de aflição e dor. Lembre-se que ele está preso. Filipenses é uma das cartas da prisão. Ele está falando ainda que eu seja derramado como libação, ou seja, ainda que ele seja sacrificado, ainda que ele seja morto. Mas aqui ele está falando de quê? De alegria e de contentamento. Nós demonstramos que somos salvos quando exalamos alegria e contentamento. E talvez alguém pode pensar assim: poxa pastor, mas o cristão ele não passa por dificuldades? Sim, ele passa. Paulo estava passando por um momento difícil. O cristão não passa por momentos de dor? Sim, ele passa.
O cristão enfrenta aflições? Sim, enfrenta. Às vezes ele sofre perseguições? Também. Então, se o cristão passa por tudo isso, de onde vem essa alegria? De onde vem esse contentamento? A resposta é que a nossa verdadeira alegria, ela vem de Cristo. E não se trata de uma alegria circunstancial. Como eu sempre digo, é uma alegria imperativa, cristocêntrica. Ela é fruto de uma forte convicção de fé, fruto de uma incomparável segurança espiritual que nós temos em Deus. Porque o cristão não depende de circunstâncias perfeitas para se alegrar em Deus. O cristão não precisa esperar que tudo na sua vida dê certo para depois se alegrar em Deus. O cristão não precisa que todos os seus problemas primeiro sejam resolvidos para poder se alegrar no Criador. Não, a alegria cristã é ultra circunstancial. Então a nossa alegria não depende de posses e bens, não depende de um sistema de governo, não depende de um noticiário. A nossa alegria vem de Deus. E essa alegria bíblica não é ausência de dor, mas é a presença da esperança que o Evangelho nos dá, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria no Espírito Santo de Deus. Então você demonstra a sua salvação quando exala a alegria do Espírito, que é um fruto do Espírito Santo. Quando você exala esse contentamento. E deixa eu te falar algo, contentamento é quando aprendemos a estar satisfeitos em Deus, independente das situações que circundam a nossa vida. Contentamento é um estado pleno de deleite, de satisfação no Senhor. É quando nós entendemos que Ele nos é suficiente, que Ele é tudo para nós, que é tudo que nós mais precisamos nessa vida. Então, se você é crente, se você é salvo, com muito amor eu quero deixar aqui um conselho pastoral para você. A chatice não combina com você. Uma vida amarga não combina com você. Um coração azedo, palavras ácidas não combinam com você. Para de tentar ser o cavaleiro do Apocalipse. Esse não é o seu papel. Isso não combina com você. Demonstre que você é salvo exalando a alegria do Espírito e o contentamento que vem de Cristo. Eu quero concluir essa mensagem reforçando o que eu disse no início. A salvação é um presente que recebemos de graça. É obra de Deus e não dos homens. E se você ainda não tem certeza sobre a sua salvação, você precisa fazer aquilo que a Bíblia te instrui. Paulo diz em Romanos capítulo 10 que se você crê em seu coração que o Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a sua boca você confessar que Cristo é Senhor, você será salvo. Pastor, mas eu não preciso pagar nada? Eu não tenho que fazer um sacrifício, subir uma escada de... Não, você não tem que fazer nada. Cristo já fez tudo. A nossa parte é nos arrependermos dos nossos pecados e colocar toda a nossa fé no Evangelho, naquilo que Jesus fez por nós, porque a salvação é gratuita por meio da fé, é um presente que Deus nos dá e isso está disponível ao ser humano. Agora, se você já é salvo, entenda que a sua salvação precisa ser desenvolvida. É hora de crescer em santidade. Então, meu irmão, minha irmã, sai das fraldas, sai do berçário da vida gospel, saia do leite, aprende a comer comida sólida, para de dar trabalho, começa a dar fruto. É hora de crescer, porque o desenvolvimento da salvação não é uma sugestão, é uma ordem bíblica. E a salvação se desenvolve com obediência e temor a Deus. Se desenvolve mediante a consciência de que Deus efetua em nós o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Então, Ele desperta em nós o desejo pela santidade. E ao mesmo tempo é Ele quem nos habilita para poder vivê-la. Desenvolva a sua salvação e demonstre que você é salvo. Pare de reclamar e discutir com as pessoas. Reclame menos, discuta menos, frutifique mais. Dê um bom testemunho. Seja alguém irrepreensível, seja puro, seja íntegro, ao ponto de reconhecer rapidamente os seus erros e falhas. Se comporte como um filho de Deus. Seja como uma luz que brilha em meio dessa geração pervertida e corrupta. Demonstre que você é salvo, preservando a palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração.
e exale a alegria, não que vem das circunstâncias, mas é a alegria que vem do Espírito. Em Cristo nós temos contentamento, porque, como diz uma certa canção, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo é tudo que nós precisamos. Ou seja, nós já temos tudo que nós precisamos. Nós temos Cristo. E se tirar Cristo, tira tudo de nós. Cristo é o fundamento das nossas vidas. E se tirar Ele, não sobra nada. E é sobre o fundamento de Cristo que a nossa vida se desenvolve, que a gente consegue progredir em santificação, porque nós precisamos dEle. Ele é o fundamento das nossas vidas. Então, meus irmãos, se você já é convertido, se a salvação já te alcançou, recai sobre você uma responsabilidade. Como eu disse, a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Quem sabe, já está na hora de você alimentar a outros, de você cuidar de novos bebês espirituais, aos quais você vai evangelizar, aqueles que vão nascer de novo. E certamente Deus vai te usar como um instrumento nas mãos dele. Jesus quer uma igreja madura. Deus deseja filhos maduros, que amem o Pai acima de todas as coisas, que são submissos à sua palavra e à sua vontade, que deixam para trás tudo aquilo que não ecoa para a eternidade, tudo aquilo que é sem importância. Filhos que aprendem a perdoar assim como Jesus perdoa, filhos que aprendem a amar assim como Jesus ama. É isso que Deus quer de nós. Pastor, mas eu não dou conta de crescer dessa forma, de amadurecer dessa forma. Deus te deu o Espírito Santo. É esse Deus quem efetua em você o querer. Sabe quando às vezes você escuta uma pregação de um determinado tema e algo começa a queimar dentro de você e você fala assim: nossa, eu preciso voltar a ler a Bíblia todos os dias, eu preciso orar mais. Isso não é de você, isso não é da sua carne, é Deus operando em você o querer. E é Ele quem vai te dar força para poder viver isso. É Deus queimando isso no nosso coração. Então não ignore o chamado de Deus. Se Ele está projetando em você o querer, meu amigo, fica tranquilo, que Ele vai te dar capacidade de viver isso. Por isso precisamos nos entregar sem reservas. É só assim que a gente vai crescer, é só assim que a gente vai amadurecer, para a glória dEle. Lembre-se, não se preocupe com o que estão pensando ao seu respeito. Preocupe-se com o que estão pensando a respeito de Jesus por sua causa. Precisamos dar bom testemunho. É nosso dever como filhos de Deus. Se você puder ficar de pé, por gentileza, você que pode. Filhos, feche os seus olhos por um instante. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pela verdade da sua palavra. Nós reconhecemos que é o Senhor quem opera em nós o querer. É o Senhor quem mexe com os nossos desejos, porque na nossa carne a gente não quer a santidade, a gente não quer crescer, mas é o Senhor quem coloca em nós o querer e o realizar. É o Senhor que nos capacita, que nos move. Por isso nós te agradecemos nessa noite. Nós te pedimos, Pai, se revele a nós dia após dia, Deus, que soberanamente, ó Deus, o Senhor venha nos conduzir por um caminho de crescimento, que possamos sair das fraldas, que possamos deixar o leite, que possamos passar a alimentar outras pessoas. Pai, usa as nossas vidas para a sua glória. Nós estamos com um viver firmado sobre Cristo, e Cristo é o nosso fundamento. Cristo é tudo que nós precisamos, e em Cristo nós não seremos abalados. Não seremos abalados. Por isso nessa noite, meus irmãos, eu convido você, de olhos fechados, a repetir comigo uma oração, dizendo: Senhor meu Deus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, e ela gerou fé em meu coração, e por isso agora eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo do meu passado, eu creio com o coração e declaro publicamente que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida, porque nesta noite eu faço uma aliança com o Senhor. Aleluia. E ainda de olhos fechados, se você fez essa oração,
e essa oração fez sentido para você, se nessa noite você entende que o Espírito Santo está queimando no seu coração e você decide entregar a sua vida a Jesus, aí mesmo onde você está, levante a sua mão bem alto, se você se identifica com essa oração. Amém, eu vejo mãos levantadas. Deus abençoe a sua vida. Se você entende que essa oração é para você, que nessa noite você entrega a sua vida a Jesus, essa é a noite da sua decisão, porque a salvação é de graça. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos nossos irmãos que entenderam que o Evangelho é obra do Senhor. Eu te peço, Pai, que a tua graça, que a tua bondade, que o teu poder esteja em todo o tempo sobre a vida dos nossos novos irmãos, Pai. E eu te peço, Deus, que o Senhor venha se revelar a cada um deles dia após dia, Pai, e que eles possam progredir em santidade, que essa salvação que foi recebida de graça possa se desenvolver para a sua glória, até aquele grande dia em que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, Pai. Portanto, nós abençoamos cada uma dessas vidas e pedimos que elas sejam seladas com o teu Santo Espírito para o dia da tua vinda. É o que nós te pedimos nessa noite, para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Declare isso. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Nós temos essa convicção, Senhor, não seremos abalados, porque a nossa vida está segura em Cristo, Pai, e nada pode nos arrancar das mãos do nosso Senhor, Pai. Que o Senhor possa fazer o nosso coração arder de amor pela tua palavra, Pai. Que o Senhor venha nos levar de volta para o lugar secreto, ó Pai. Transforma o nosso viver, Pai. Muda as nossas vidas, Pai. Que seja um tempo de mais profundidade, de mais intimidade com o Senhor, Pai. Nós não queremos permanecer do mesmo jeito, mas queremos crescer de fé em fé, de glória em glória, até a tua vinda, Pai. Então coloque mais fome dentro de nós, mais sede em nosso coração, Pai, porque o Senhor é tudo que nós mais precisamos, Pai. Obrigado pela sua presença nessa noite. Obrigado pela sua presença, Senhor. E que o amor do Pai, que a graça de Deus Filho e que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada e que você desenvolva a sua salvação para a glória de Deus Pai. Deus abençoe vocês.